Nesta semana, na novela turca Mãe, Carride faz Zeynep acreditar que Turna está morta. Zeynep e Sinan se tornam marido e mulher. Gonu descobre que Turna não morreu e enfrenta Carride pela mentira. Prepare-se para uma semana cheia de emoções e reviravoltas, de 5 a 9 de janeiro. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Sule e Melek chegam ao hospital. Turna vê Carride e pergunta como ela está e se vai vê-la. Carride diz que vai levar ela para ver a Zeynep. Ela agradece Sule por trazê-la, e Sule manda Melek ir. Carride pede que Sule venha com elas, que a Zeynep disse que quer falar com ela depois de ver a Turna. Turna chega ao quarto de Zeynep. Fica preocupada ao vê-lo e pergunta o que aconteceu. Gonu a afasta de Zeynep e diz: "Não vamos tocar a mamãe, vem querida, vem pra cá." Turna pergunta a Zeynep se não pode tocá-la. Zeynep diz que o doutor não deixou ninguém tocá-la. Turna segura na mão de Zeynep e pergunta por que ela não foi lhe buscar. Zeynep diz: "Eu não fui porque aconteceu outra coisa." Turna diz que, então, não foi porque ela ficou doente e está no hospital. Zeynep diz: "Não, é só por hoje. Amanhã eu já vou estar bem. Vou começar um novo trabalho. Eu vou ter que ir para longe, para outro país." Turna começa a chorar e pergunta: "Quanto tempo você vai?" Zeynep diz que vai demorar um pouco e Turna, arrasada, pede que ela leve. Zeynep diz que não pode fazer isso. Turna diz: "Mas você vai voltar, não vai?" Zeynep diz: "Não, eu não vou." Turna diz: "Por quê? Mãe, por quê?" Zeynep diz: "Porque você é uma menina grande e vai continuar crescendo sem mim de agora em diante. Sabe o que as meninas grandes fazem? Elas seguem em frente com suas vidas." Turna pergunta se tem uma mãe para cuidar delas e se ela está a abandonando. Zeynep diz: Eu tô me despedindo de você, porque não há mais nada que eu possa fazer por você. Foi por isso que aceitei esse novo emprego. Olha, nós tentamos ficar juntas, mas não conseguimos, então a gente precisa esquecer isso." Turna diz que não pode. Zeynep diz que ela vai conseguir, que a Sule também está com ela e é melhor assim. Ela diz que agora ela pode ir. Turna fica transtornada, solta a mão de Zeynep e diz: "Você realmente quer que eu vá, mãe?" Zeynep, arrasada, diz que é isso que quer. Quer que ela vá logo. Carride e Gonu ficam com o coração apertado ao ver a cena. Turna vai embora destruída e Gonu vai com ela. Depois, Sule entra para ver Zeynep e deseja melhoras. Zeynep pergunta como ela e o bebê estão. Sule diz que não sabe, e Zeynep diz a Sule que sua mãe e a Gonu estão dispostas a ajudá-lo no que precisar, não só com a Turna, mas também com o bebê dela que nascerá em breve. Sule diz que sabe se virar e não precisa que ela a ajude. Zeynep diz que talvez não volte da cirurgia, que os médicos disseram que é uma cirurgia arriscada e foi por isso que se despediu da Turna, e disse que iria para outro país e que não voltariam a se ver. Ela pede que ela deixe a Turna pensar isso e não lhe diga a verdade. Sule fica emotiva, diz que tá bom, que não irá dizer nada. Gance vê Ali na cafeteria e pergunta se ele viu a Duru por aí. Ali diz que não viu. Gance diz que hoje de manhã ela disse que viria, mas até agora não chegou, não está atendendo o telefone e isso é estranho. Ali diz que vai avisá-la se souber de algo. Duru está em um banco sentada em frente ao mar e chora por Ali amar Zeynep e não ela. Ali chega ali e se senta com ela. Duru pergunta o que ele está fazendo ali e Ali diz que a questão é o que ela está fazendo ali. Ele diz que uma vez ela descreveu o lugar que ia quando ficava angustiada, que não esqueceu disso, e quando ouve coisas que significam algo para ele, não se esquece. Duru diz que não queria que fosse assim. Ali diz que entende, sabe o que é amar uma pessoa e não ser correspondido. Duru diz que sabe que ele está apaixonado pela Zeynep. Sinan entra para ver Zeynep. Ele coloca uma cadeira do lado da cama e fica com ela. Sinan diz que sente muito, mas Zeynep pede que ele não se culpe, porque se fizer isso, também se sentirá culpado. Os enfermeiros chegam ali para levar Zeynep. Sule diz a Melek: "Por que você está tão triste? Eu já te falei, eu sou sua mãe. Ninguém pode tirar você de mim. Nem aquela mulher pode. O que já passou não importa, tá bom? Pensa que foi um filme. Você assistiu, riu, se divertiu, chorou, mas agora acabou, tá bom?" Melek diz que tá bom. Quando Sule e Melek chegam em casa, Sule não consegue abrir a porta. Ela percebe que as fechaduras foram trocadas. O dono do imóvel manda Sule sumir dali e joga todas as coisas dela. Sule diz que fez um depósito, mas o homem diz que aquilo não paga nem o que eles quebraram e fecha a porta na cara dela.
Sule pega as coisas e Meleque pergunta para onde irão. Sule, nervosa, diz: "E o que te importa? Pega logo um saco." Duru fala com Zeynep antes dela entrar no centro cirúrgico. Zeynep se prepara para ser operada. Ela se lembra dos momentos felizes que passou com Turna. Em um parque, Meleque chora muito e Sule manda ela parar de chorar, que não vai resolver nada chorando. Sule diz que ninguém se importa quando ela chora, que o mundo não está nem aí. Duru diz a Ali que ele ama muito sua irmã. Ali diz: "Duru, Duru pede que ele ame muito ela, que nesse momento todos devem amar muito ela, que irão amá-la tanto que ela não poderá deixar eles ali." Ali diz que a Zeynep tem muita sorte de tê-la como irmã. Duru diz que ele tem razão, mas pede que Ali não volte a dizer que a vê como irmã, que isso é assunto para outro dia. Depois, Ali vê Sinan e diz que ele está péssimo. Sinan diz que ele também. Ali diz que é horrível lidar com tudo isso, tanto que nem consegue respirar, que se sente desse jeito, não quer nem imaginar como ele se sente. Ele diz que não quer culpá-lo de nada. Afinal, não deveria ter dito isso. Sinan diz que concorda com ele, que não precisa ouvir de outra pessoa que é culpado, porque já sabe muito bem. Sule, Tahri e Meleque estão juntos. Tahri pergunta se ela sabe para onde irá agora. Sule diz que não sabe, que vai conseguir alguma coisa e depois podem ir para a Lova, que tem uma parente lá. Tahri leva as duas para um apartamento. Diz a Sule que um velho amigo é dono dali. Sule pergunta quanto é para passar a noite, mas Tahri pede que ela não se preocupe, porque ele já pagou uma semana. Ele também deixa dinheiro para Sule, caso precise. Sule o agradece e logo começa a sentir dores no ventre. Tahri fica preocupado e Sule diz que é o bebê e logo irá passar. Zeynep é operada. Kahid segura nas mãos de Gonu e diz: "Tocar em você é como tocar a Zeynep." Gonu diz: "Nossa filha não merece isso. Ela é nossa filha. É sim. Eu escrevi o destino dela e você o melhorou. Obrigada." Tahri levou Sule ao hospital e ela diz que disse que não precisava. Tahri diz: "Mas ouvir isso de um médico nos deixa mais aliviados." Sule diz: "Nos deixa?" Tahri fica sem graça e a chama para ir em uma cafeteria. Enquanto isso, Sengiz está no bar e acaba arranjando briga. Tahri e Sule tomam chá juntos e Tahri pergunta se o bebê é do Sengiz. Sule manda ele pensar antes de falar, senão vai terminar xingando ela. Tahri pergunta se ele sabe e Sule diz que sim. Tahri questiona se ele ficará com ela e Sule diz não saber. Sule diz que quando conheceu Sengiz ele não era desse jeito. Ele era amável e olhava nos olhos dela. Ela se recorda de como Sengiz era cuidadoso com ela. Sengiz é expulso do bar e está machucado após ter arranjado confusão. Ele se senta na calçada e diz: "Você acabou arruinando a minha vida, Sule. Vai acabar me matando, mulher." Sule diz a Tahri que as pessoas mudam. Tahri diz que elas não mudam, mas Sule diz que o Sengiz mudou para pior, mas talvez mude de novo e dessa vez pode ser para melhor. Tahri diz que ela deveria orar e talvez funcione. À noite, o médico informa aos familiares de Zeynep que foi uma cirurgia bem sucedida. Kahid pergunta qual é o estado dela. O médico diz que precisam esperar um pouco mais para dar essa informação, que no momento a paciente está dormindo e em coma induzido. Ele diz que em 24 horas poderão analisar o estado dela. Sinan observa Zeynep da janela do quarto do hospital. Ele pensa consigo: "Enquanto você insistia em me chamar de senhor, eu me apaixonei por você. Enquanto você lutava com todas as forças por uma garota que não é sua filha, eu me apaixonei por você. Por quanto mais você me repreendia e gritava comigo, e balançava seu cabelo se afastando, mais eu me apaixonei por você. Zeynep, eu te amo muito." Meleque vê que Sule está dormindo e vai até a parte de baixo do hotel. O recepcionista pergunta onde está a mãe dela e o que aconteceu. Tahri chega ali, vê Meleque e pergunta o que foi. Ele se abaixa e diz para a pequenina que trouxe biscoitos para ela. Tahri pergunta onde está a mãe dela e Meleque diz que está dormindo. Tahri diz que o dia está lindo e pergunta se ela quer passear com ele. Meleque pergunta para onde. Tahri diz para onde ela quiser. Meleque diz que tem um lugar que quer ir, mas ele não irá levá-la. Tahri pede que ela lhe dê uma chance e talvez a leve. Meleque e Tahri vão juntos até o hospital e ficam na parte da frente, já que Meleque não pode entrar sem a permissão de Sule. Meleque diz a Tahri que já não importa, que sua mãe, a professora Zeynep, já não a ama, não a quer por perto, mas sente muita saudade. Ela diz que sonhou com ela, que elas estavam na praia
que queria se aproximar dela, mas não conseguia, que queria correr, mas não conseguia. Meleque diz que estava muito triste porque ela não a via, mas ela estava ali em pé. Tahri diz que então ela queria ver a professora dela, mas Meleque diz que não, que quis vir para ela senti-la e não para vê-la. Gansey e Kahide observam da janela, Turna sentada no banco do lado de fora do hospital. Gansey pergunta à mãe quem é aquele homem do lado dela. Kahide diz que não sabe, mas pelo menos não é o Senjis. Kahide vai até lá e Turna fica muito feliz. A chama de vovó e a abraça. Kahide a abraça e Turna pede que ela não conte para sua mãe que veio, que ela pode ficar brava. Ela pergunta se sua mãe já foi e Kahide confirma. Turna diz que então ela melhorou e Kahide diz que sim, que ela foi embora do país. Turna chora e diz: como os pássaros. Bom, ela adora os pássaros. Kahide pergunta o que ela faz ali e Turna diz que queria que a mamãe sentisse que ela estava ali. Tahri diz a Kahide que é um amigo da Sula. Kahide questiona se o Senjis está com a Sully, mas Tahri diz que não, que ele sumiu. Antes de ir, Turna e Kahide se abraçam e depois dão tchau uma para a outra. Senjis liga para Sula e pergunta se aquele bebê é dele. Sula diz que é óbvio que é dele, que o bebê é deles. Senjis chora e Sully pergunta se ele está bem e onde está, porque vai atrás dele e pede que ele volte para ela. Senjis diz que estava pensando em sua vida inteira, que não fez nada de bom para ninguém, exceto esse bebê. Sula diz que o bebê irá resolver as coisas, que serão uma família feliz e irão esquecer o passado. A retardada pede que ele volte, mas Senjis se nega, alegando que sabe o tipo de homem péssimo que pode ser para ela, que é tão ruim que pode arruinar a vida daquele bebê. Meleque e Tahri chegam ali e Meleque diz para Sula: olha mãe, o que o Tahri comprou para mim? Senjis ouve e diz a Sula que não vai voltar e desliga. Sula diz a Tahri que o Senjis não irá voltar nunca mais. Zeynep já foi operada e os familiares a observam. Kahide diz às filhas que quando a Zeynep acordar, irão se esquecer desses dias. Elias trai Tahri e se alia com Senjis. Depois, Tahri diz a Elias que vai pedir para sair, que já não aguenta mais e não quer mais isso. Ele diz que quer ter uma vida normal e tranquila. Elias pergunta se ele vai ser um homem de família agora. Tahri diz que quem sabe, e talvez sim. Eles chegam em um local e Sule liga para Tahri. Tahri se afasta e Sule diz que disse para Meleque para sair, mas ela disse de uma surpresa e que iria esperá-lo. Tahri diz que disse que iria levar uma surpresa para ela, e como ela adora passarinhos, quer levá-las para sair, que podem comer alguma coisa e lá tem um amigo que vende aves. Sule diz que quer sim e o agradece. Elias diz a Tahri que vai no outro carro e que passa as instruções para ele. Senjis aparece atrás de Tahri e diz: tô vendo que tá investindo pesado na minha esposa, hein? Tahri pergunta o que ele quer. Senjis diz que precisam conversar e pega sua navalha. Sule recebe uma mensagem de Zera, onde a senhora diz que ela pode ficar em sua casa e que é bem-vinda. Sule fica contente e diz a Meleque que a senhora Zera de Alova permitiu que elas fossem para lá. Meleque pergunta quando irão. Sule diz que não sabe, que será na primeira oportunidade e infelizmente elas não têm nada que assegurem ali. Ela diz que irão ficar com a senhora Zera até ela ter um emprego e depois as duas irão ficar juntas. Meleque pergunta se elas duas e o bebê. Sule diz que ainda está no início da gravidez, que tudo pode acontecer e então não deve se apegar muito. Gonu e Kahide entram para ver Zeynep e Gonu pede que a filha abra os olhos. Kahide também fala com a filha e diz que estão esperando por ela. Gansey está com uma pena e diz a Kahide que caiu em frente ao hospital e então significa que sua irmã irá acordar. Sule e Meleque estão há horas esperando Tahri, mas ele não chega. Sule tenta ligar para ele, mas não é atendida. No dia seguinte, Sule começa a arrumar as coisas para irem embora. Meleque pergunta se o tio Tahri não veio. Sule diz que não veio não. Meleque pergunta e se ele for buscar elas. Sule tenta mais uma vez ligar, mas o celular de Tahri dá desligado. Ela deixa um recado dizendo a ele que ele não veio e que deixou elas preocupadas, e comunica que irão para Alova na casa da Zera, e o agradece por tudo o que fez. Quando Meleque e Sule estão saindo do quarto do hotel com as malas, dão de cara com Senjis. Abestalhada, Sule abraça o traste e Senjis olha com ódio para Meleque. Passam-se 18 meses. Meleque está em um matagal colhendo lenha.
Um cachorro late para ela e Meleque se assusta. Ela sai correndo com medo. Ela chega à rua e vê que sua mão está machucada. Meleque vê do outro lado da rua um cesto velho que está no lixo. Ela coloca a lenha e a carrega no carrinho. Meleque chega em casa e ouve o irmãozinho, Hassan, chorando. Ele está sozinho em casa e Meleque diz que já chegou, que agora está ali. Meleque corre até o bebê, pede que ele não chore e que a irmã dele está ali. Ela o segura no colo e o nana. Meleque coloca Hassan no sofá, fecha a porta e diz que agora vai fazer um fogo e que eles irão ficar quentinhos. Ela vai acender o fogo e acaba queimando um papel de 100 giz. Como o papel é curto, ela pega um pedaço de jornal para acender o fogo e colocar na lenha, sobrando um pedaço do papel de 100 giz no chão. Meleque cuida muito bem do irmãozinho e o ama muito. Zeynep já está recuperada. Ela diz a seus companheiros de trabalho que esses últimos anos foram sombrios, que se apegou em seu trabalho e isso lhe ajudou bastante. Ali diz que tem uma surpresa especial para Zeynep e entrega o cartão dela do trabalho. Zeynep o agradece com um beijo no rosto e diz que é graças a ele seu trabalho. Meleque vai preparar algo para comer para Hassan, mas quase não tem nada na geladeira. Ela diz ao irmãozinho que tem muita coisa gostosa, que a mamãe trouxe muita coisa boa. Só tem queijo, e Meleque então diz que está com vontade de queijo e parte na metade para ela e o irmão. Sengiz e Sule chegam em casa e Sule voltou a ser prostituída pelo Sengiz. Sengiz vai na sala, pega o queijo e come. Ele pergunta a Meleque se ela está cuidando bem de seu filho. Meleque fica sem comer o pedaço de queijo e dá a outra metade para Hassan. Zeynep vai ao cemitério e fica diante de um túmulo com o nome de Meleque. Ela diz ao túmulo de Meleque: "É culpa minha que você não esteja aqui agora. Me desculpa, não pude me recuperar a tempo. Não estava aqui quando precisou." Um menino chega ali e pergunta a Zeynep se ela quer um pouco de água para goar as plantas dela. Zeynep diz que sim e o menino rega as plantas do suposto túmulo de Meleque. O garoto pergunta se aquele túmulo é de uma criança e Zeynep diz que é sim, de uma menina menor que ele. O menino conta que vários passarinhos vão ali. Zeynep fica emocionada e o garoto pergunta se aquela menina era alguma coisa dela. Zeynep diz: "Eu sou a mãe dela." Ela paga o menino e ele diz que os pássaros não irão deixar ela sozinha e que não precisa se preocupar. O garoto vai embora e Zeynep chora. Ela diz ao túmulo: "Eu te amo, eu vou voltar logo." Carride liga para Zeynep e pergunta se ela está no jornal. Zeynep diz que já saiu e que está no cemitério. Carride diz à filha que sabe que ela amava muito a Turna, que todos amavam muito ela, mas ela precisa parar de se castigar. Zeynep diz que está bem. Meleque diz a Sule que o Hassan não tem mais fralda. Sule diz: "E o que eu posso fazer, Meleque? Onde é que você vai?" Meleque diz que pensou em ir para a escola e faz tempo que não vai. Sengiz diz que elas não deixam ele dormir falando tanto assim e recrimina Meleque por só reclamar. Ele diz que vai tentar dormir, não quer ouvir mais nenhum pio e chama a Sule para ir com ele para o quarto. Meleque pergunta para a Sule do Hassan. Sule manda ela ficar em casa cuidando dele e fecha a porta do quarto. Meleque diz a Hassan que se ela for ele vai sentir muita falta dela e ela dele, e então é melhor não ir para a escola. Zeynep e Sinan estão casados e os dois vão almoçar em um restaurante. Sinan dá uma câmera fotográfica para Zeynep. Ele diz que quando viu aquela câmera pensou que sua esposa merecia e então comprou. Zeynep o agradece e Sinan diz que teve momentos que pensou que ela não acordaria e não estaria com ele e por isso gosta de olhar para ela sem pressa. Zeynep diz que o problema não era ficar em coma e sim ficar de pé depois da Turna, se manter viva. Ela o agradece por não deixá-la sozinha. Sinan já não é mais delegado, pediu demissão e está em outro emprego. Ali observa o livro de Zeynep, que ele escreveu. Duru chega ali e diz a Ali que tem uma certa queda por escritores. Ela dá um beijo no rosto dele, o abraça e diz: "Parabéns, meu amor, eu espero que ele seja um sucesso de vendas." Ali diz: "Obrigado, amor," e a chama para almoçar com ele. Meleque está entediada com Hassan e quer brincar. Ela entra de fininho no quarto de Sengiz e Sule e pega uma meia. Meleque faz brincadeiras com o irmão. Sengiz acorda com o barulho e reclama com Meleque. Ele diz que se ela não parar de fazer barulho, vai ensinar ela a ficar bem quieta. Senhora Zeynep está mais idosa e Gonu cuida da sogra, dando banho nela. Senhora Zeynep a agradece.
diz que já não consegue mais fazer nada sozinha e queria que Deus tirasse sua vida. Gonu pede que ela não fale assim. Senhora Zeynep, diz a Gonu, é Deus quem está me provando com você. Sabe o que dizem? Que quando você está perto da morte, você precisa da pessoa que mais magoou e você depende dessa pessoa. Dizem que você perdoa ela e você reza e implora para que essa pessoa te perdoe um dia. É verdade. Gonu pede que ela não pense nessas coisas. E Senhora Zeynep diz que ela precisa ficar bem. Melek diz a Hassan que ele está com fome e então vai ao mercado pegar comida para eles. Hassan chora e Melek decide levar o irmãozinho com ela ao mercado. Ela pega o cesto e coloca Hassan lá. Melek carrega o irmão no cesto e vai saindo. Ela chega ao mercantil e quer comprar um leite. O homem diz que até pode dar um leite, mas como é que ela vai pagar? Melek diz que ele dava antes. O homem diz que eles têm muita dívida, que o pai deles precisa pagar a conta primeiro e que até isso não vai dar leite nem água para ela. Melek fica arrasada e o homem manda ela ir logo. Melek sai com Hassan, bem triste. Gonu visita Zeynep na empresa e as duas se beijam no rosto. Gonu pergunta como está o Sinan. Zeynep diz que está tudo bem e que ele está ocupado naqueles dias. Gonu diz à filha que fazia muito tempo que não havia daquele jeito e pergunta se ela está feliz. Zeynep diz que acha que está feliz, que tem um marido que a ouve e a atende, um trabalho de fotografia, e então acha que está feliz. Um fotógrafo chega ali e entrega para Zeynep as fotos do projeto Ruas de Istambul. Zeynep pega as fotos e diz que vai ver depois. Zeynep é chamada e ela sai de sua sala. Gonu pega as fotos do projeto de rua e fica chocada ao ver nas fotos das crianças Turna. Na rua, Melek chora e Izel, vizinha deles, pergunta o que ela está fazendo ali e por que levou o irmão dela também. Melek diz que queria comprar leite para o Hassan, mas não tem dinheiro, e o dono do mercado diz que não pode mais fazer fiado. Izel leva Melek e Hassan para o mercantil novamente. Ela reclama pelo dono não dar para a menina o que ela precisa. Izel manda ele colocar o leite em sua conta. O homem não gosta nada, mas dá o leite. Izel pega algo para Melek e pede que ela leve aquilo para ela também, que ela não pode levar coisas só para o irmão dela. Melek a agradece e diz que não quer. Izel diz que ela é um amor e ainda a agradece. Melek diz que não quer nada, mas pergunta se pode comprar uma fralda para seu irmão. Izel diz que é claro que sim e o homem pega a fralda. O homem diz, parabéns, salvou o dia da menina, mas e amanhã, o que vai fazer sem a gente? Izel pergunta por que ele fala tanta besteira. Pega as coisas e entrega para Melek. Gonu está surpresa por Turna estar viva. Ela decide esconder a foto de Zeynep e a guarda em sua bolsa. Zeynep volta à sua sala e Gonu diz que já está de saída, que a senhora Zeynep está em casa e sozinha. Depois, Gonu pergunta ao fotógrafo das fotos do projeto se faz muito tempo que ele tirou aquelas fotos. O fotógrafo diz que são novas, que fazem 2 semanas atrás. Gonu pergunta se ele lembra onde ele tirou as fotos. O fotógrafo fala que foi próximo a Saribari e Gonu o agradece. Ali entrega para Zeynep o livro dela, autografado por ele. Zeynep o agradece e diz que é incrível ver o nome dele em um livro daquele. Ali diz que é mesmo, mas o nome dela também está ali. Ali deixou uma dedicatória para Zeynep, dizendo que está muito feliz por ela ter entrado em sua vida, que ela não lhe deu só aquele livro, mas muito mais. Zeynep diz que graças a ela, ele escreveu aquele livro e ainda conheceu a Duru. Ali balança a cabeça com uma expressão não tão feliz. Melek dá leite para Hassan e diz que a mamãe e o papai teriam comprado, mas acha que eles esqueceram de ir ao mercado. Ela também toma um pouco do leite da mamadeira do irmão. Melek observa uma mãe com sua filha na rua comendo bolacha. Ela se recorda de Zeynep quando ela levou bolacha para elas comerem. Gonu chega ao bairro de Melek. Ela tenta encontrar Turna e sai andando pelas ruas. Melek está voltando para casa com Hassan. Sengiz e Sule acordam e ela está com dor de cabeça. Sengiz diz que não quer nem saber dela não querer trabalhar por dor de cabeça. Sule pergunta por que ele não trabalha. E Sengiz responde que foi ela quem quis ter 2 crianças. Melek chega em casa com Hassan. Ela coloca o irmão no quarto e Sule questiona onde eles estavam. Melek vai à sala e está com o leite e a fralda na sacola. Sengiz pega a sacola da mão dela e pergunta se ela está comprando isso na sua conta do mercado e que vai bater nela. Sule intervém e diz que foi ela quem mandou a filha comprar. Sengiz manda Melek e Sule irem se ferrar e diz que nem sequer vale a pena ir para a prisão por elas.
Ele as chama de inúteis e vai para o quarto. Gonu sente que Turna está viva, mas se pergunta onde ela está. Ela se recorda de quando Kahid disse para ela, Duru, Ganse, Sinan e Ali que são más notícias relacionadas a Turna. Gonu perguntou o que ela sabia. Kahid disse que a Turna teve um acidente de trânsito e faleceu. Gonu ficou desesperada e sofreu terrivelmente. Duru também ficou arrasada. Ganse ficou olhando para a mãe, desconfiada. Kahid contou a todos que a Turna estava atravessando a rua para ir à escola e foi atropelada por um carro. Sinan perguntou onde ela foi enterrada. Kahid disse que não sabia, mas que iria descobrir. Depois de um tempo, Kahid e Gonu foram juntas ao quarto de Zeynep. Zeynep já estava se recuperando e feliz. Gonu e Kahid deram a notícia da morte de Turna para Zeynep. Ela ficou arrasada, destruída e se alterou bastante. Já na atualidade, Gonu se dá conta que Kahid está por trás de tudo isso e decide ir atrás dela. Kahid dá de presente para Zeynep um vestido para ela usar aquela noite na festa de lançamento do livro. Zeynep agradece à mãe e Kahid diz que ela pode ficar ali para ir com a Ganse para a festa. Zeynep diz que vai para casa e vai embora. Depois, Kahid diz a Ganse que a Zeynep está muito bem. Ganse diz que não importa, se parece que a Zeynep está bem, que ela vai continuar carregando aquela dor da perda da Turna por dentro. Ela diz que isso não acabou só pela mãe ter inventado a morte da garota e ter feito um túmulo. Kahid diz que tá bom e pede que a filha não comece, que se a irmã dela soubesse que a Turna segue viva, continuaria procurando por ela. Ganse diz que pelo jeito a mãe não se arrependeu do que fez. Kahid diz que não se arrependeu, que na verdade está muito feliz por ter contado essa mentira e ter feito o túmulo, e agora pelo menos a Zeynep tem uma vida normal. Ganse pergunta se ela não tem medo da irmã descobrir o que ela fez e que ela jamais a perdoaria. Kahid diz que somente as duas sabem dessa mentira, que ela não vai contar, e se a filha também não disser, a Zeynep nunca irá saber. Na festa do lançamento do livro, Ali é questionado se a história que ele escreveu é baseada em fatos reais. Ali diz que sim, que não segue à risca, mas tem muita semelhança com o que aconteceu na vida real. Uma moça pergunta por que ele quis escrever justamente essa história. Ali diz que prometeu para uma pessoa que faria isso. Duru observa o namorado e diz a Ganse que o Ali é carismático. Ganse diz a Duru que ela precisa abrir os olhos sobre o Ali, que é só ela olhar o nome do livro por todos os lados. Duru diz que não tem nenhum problema ele escrever sobre o que aconteceu com a irmã delas. Ganse diz a Duru que tá bom e pede para ela cuidar da felicidade dela. Um dos convidados pergunta a Ali se a Zeynep está ali. Nesse momento, Zeynep chega com Sinan na festa de mãos dadas. Duru vê Ali olhando com tristeza para eles. Gonu vai atrás de Kahid e diz que gostaria de falar com ela sobre algo. Kahid pede que ela entre e pergunta o que está acontecendo. Gonu diz que quando todos estavam no hospital, ela disse para eles que a Turna tinha morrido e depois levou eles no túmulo dela. Mas a Turna está viva. Se fazendo, Kahid pede que Gonu não seja ridícula, que o que ela disse é real, que recebeu essa informação de pessoas que confia muito e a menina já foi até enterrada e não entende por que ela está dizendo uma coisa dessas agora. Gonu questiona se ela mentiu para todos eles. Kahid diz que está começando a se irritar com ela, que pensou que elas já tinham deixado essas coisas no passado e de onde ela tirou essa ideia absurda sobre a Turna. Que a Zeynep já está em paz com isso e que a Turna morreu. Gonu pergunta se ela vai insistir nessa história e mostra para ela a foto que foi tirada 2 semanas enquanto a Turna brincava com seus amigos. Sinan pergunta a Ali o que ele está pensando sobre o segundo livro dele e se já conheceu alguém com uma história tão interessante. Zeynep, percebendo o climão, diz que não precisa ser baseado em uma história real e talvez o Ali escreva algo diferente. Ali diz que o Sinan tem razão, que é um jornalista e seu trabalho é sobre a vida real e por enquanto não encontrou uma história tão interessante quanto a da Zeynep. Ele se retira e Duru e Ganse vão pegar algo para beber. Zeynep repreende Sinan pelo que disse e diz que o Ali escreveu seu livro com sua permissão. Sinan diz que sabe, mas os elogios irracionais dele lhe deixou desconfortável e parece que tem ciúmes de sua esposa. Kahid conta toda a verdade para Gonu sobre a suposta morte de Turna. Ela confessa que a Turna não está morta, mas queria que todos pensassem isso, principalmente a Zeynep. Gonu pergunta quem está no túmulo. Kahid diz que ninguém, que pensou que a Zeynep iria ficar obcecada pelo passado até ver o túmulo com seus próprios olhos, e então pediu para construir.
Gonul diz que então ela mentiu para todos eles. Kahid diz que ela também mentiu, e que sua mentira foi para um bem maior, que não fez isso por ela e sim por causa da Zeynep. Gonul diz que parece que ela se consola com isso. Kahid diz que se não tivesse feito isso, a Zeynep teria voltado para a prisão, ou então estaria em um túmulo, e pergunta se ela preferiria visitar o túmulo da Zeynep ao invés de um túmulo vazio. Kahid mostra para Gonul a foto do casamento de Zeynep e Sinan, e diz que naquela foto todos estão sorrindo felizes. E então cada um seguiu sua vida, e tudo isso graças a ela, graças à mentira que inventou. Ela diz que fez tudo isso pela felicidade de todas as pessoas que estão na foto, e diz que ela não vai dizer nada para Zeynep. Gonul diz: "Não sei, senhora Kahid, não sei." Ela vai embora, deixando Kahid tensa. Zeynep pergunta a Sinan se ele ainda está bravo. Sinan diz: "Como é que eu posso ficar bravo se você é linda?" Gance pergunta a Ali como estão as coisas entre ele e a Duru. Ali diz que estão bem e questiona o motivo da pergunta. Gance pergunta na lata se ele tem certeza que ama sua irmã Duru. Ali diz que só o fato de responder essa pergunta seria um desrespeito consigo. Gance diz que não consegue parar de pensar que ele só está com a Duru para curar o coração ferido dele pela Zeynep. Duru chega ali, observa Zeynep e Sinan e diz a Gance e Ali que eles fazem um casal bonito. Ali os observa e fala: "É, fazem sim." No bar, um homem chega ali e Sule é amável com ele. Mas a sua colega de trabalho passa na frente dela e fala com o cliente. Sule se irrita e pergunta para a moça se ela quer roubar seu ganha-pão. A moça a chama de louca e diz que ela fala como se fosse melhor que ela. Sule a chama de vaca e as duas começam a brigar feio. Sengiz chega ali e dá um basto na briga, e o homem sai com a moça. O chefe do bar chega ali e pergunta o que está acontecendo, que ouviu gritos. Sengiz diz que tem tudo sob controle. O chefe manda Sengiz cair fora dali e dizer para a mulherzinha dele não pensar que é a única. Sengiz pede que ele não se preocupe, que irá cuidar disso. Sule sai com Sengiz e pergunta se não é o trabalho dele lhe proteger dessas psicopatas. E se não for fazer isso, por que está com ela e por que está dando dinheiro para ele que ganha sozinho. Sengiz diz que tirou ela de lá, e se não tivesse feito isso, aquela garota teria quebrado a cara dela. Ele diz que agora irão voltar para casa e amanhã ela irá pedir desculpas para o chefe. Sule diz que não irá pedir, mas Sengiz manda ela calar a boca, que não pediu a opinião dela. Já em casa, Zeynep diz a Sinan que sabe que ele concordou com a adoção por causa dela, mas que ele queria seu próprio filho. Ela diz que ainda podem fazer isso, mas não sabe, que depois de tudo o que passaram, não quer que ele fique chateado com ela. Sinan diz que já falaram sobre isso, que já tomaram uma decisão e não precisam mais falar sobre. No dia seguinte, Zeynep e Sinan vão ao centro infantil. O diretor diz que estão quase na reta final da adoção, e agora eles irão conhecer algumas crianças separadamente. Zeynep e Sinan conhecem Ebru, uma garota da idade de Melek. Zeynep e Ebru conversam. Zeynep irá ajudar a menina a pintar. Ela pega um lápis azul claro e diz que gosta muito dessa cor, especialmente o azul celeste. Nesse momento, Zeynep se lembra de Turna, que a cor favorita dela era azul celeste. Senhora Zeynep percebe Gonul apreensiva e pergunta qual foi o problema. Gonul diz que descobriu algo que faria uma pessoa ficar muito aflita, que ela ainda não sabe, mas ficará muito mal quando descobrir e não sabe o que fazer, se deve ou não contar. Se ela contar, ela ficará mal, mas se não disser, ela não descobrirá a verdade. Senhora Zeynep diz que a situação é muito difícil, mas a coisa certa, o correto é dizer a verdade, que quando há uma mentira por trás da felicidade, você nunca vai ser realmente feliz de verdade. Que a verdade te surpreende como balde de água fria, que te faz ver a realidade e se essa pessoa é importante para ela, permita que ela viva com a verdade em sua vida. Zeynep e Sinan saem do abrigo e Zeynep diz ao marido que deve muito a ele, que percebe o grande sacrifício que ele está fazendo e sabe que ele tem dúvidas. Sinan diz que não tem dúvidas, que viu como aquilo a deixa feliz e quando a vê assim, não resta nenhuma dúvida em sua mente. Gonul liga para Zeynep e pergunta se ela vai estar livre hoje à tarde. Zeynep diz que vai trabalhar só até o meio-dia e podem tomar um café e tem uma coisa importante para falar para ela. Gonul diz que tá bom e que a espera. Sule sai de casa para ir se desculpar com seu chefe. Sengiz percebe que ganhou o dinheiro do bilhete de loteria. Ele se pergunta onde estão os cupons da aposta e procura pela sala.
Sengiz não encontra e pergunta a Meleque onde estão. Meleque diz que não sabe. Sengiz acaba vendo o cupom meio queimado no chão. Meleque também vê e Sengiz olha para ela e diz: eu vou matar você. Izel vê Sule na rua e pergunta por onde ela estava, que as crianças dela estavam descuidadas e estavam pedindo comida no armazém. Sule pergunta desde quando comprar fiado é mendigar. Izel diz que aquelas crianças estão com fome e sendo mal cuidadas. Sule diz que é melhor ela cuidar de sua vida e que eles são seus filhos, que a mais velha sobreviveu até agora e o pequeno vai crescer em algum momento. Ela sai à frente e Izel grita dizendo que vai denunciá-la para o órgão do governo. Sule diz assim: faz o que você quiser, senhora. Primeiro a Zeynep, agora é sair. Tem mais alguém para se meter na minha vida? Duru vai ver Ali no jornal. Ali diz que ela chegou um pouco cedo e que falta um tempo ainda para sair. Duru diz que hoje não veio por ele e veio porque tem uma entrevista de emprego. Ali diz que ela não deveria ter feito isso, que eles são namorados e então estariam trabalhando juntos, e se ela acha mesmo que isso é uma boa ideia. Duru diz que não sabe, que não pensou friamente e pensou nisso com o coração. Ali diz que acha que seria melhor usar a razão para tomar decisões sobre o trabalho. Diz que um casal trabalhando juntos no mesmo lugar, se ela não acha que vai acabar desgastando a relação, se ela não chegou a pensar nisso. Duru diz que a Zeynep também trabalha ali, que ele ajudou ela a conseguir emprego e confronta porque ele não pode fazer isso por ela também. Ali diz que por ela ser sua namorada. Duru diz que às vezes não tem mesmo certeza que ele a ama. Ali diz que parece que todas as vezes ela tenta levar a conversa deles para o mesmo lugar. Ele diz que sente muito, mas que precisa voltar ao trabalho. Sengiz deixa Meleque trancada. Meleque implora que ele deixe ela sair e jura que foi sem querer. Sengiz diz: por que não morreu? Toda vez que respira é um gasto. Meleque implora que ele atire dali, que ela não pode deixar o Hassan sozinho. Sengiz diz que isso é culpa dela, que agora por causa dela, o irmão dela também irá sofrer. Ele sai de casa e Meleque fica trancada, vendo Hassan por um buraco da porta. Karride conta a Gance que a senhora Gonu descobriu que a Turna está viva. Gance se surpreende e pergunta como ela descobriu. Karride diz que ela viu uma fotografia, que ela esteve ali ontem à noite e ela percebeu que ela fez tudo e teve que contar tudo para ela. Gance pergunta se ela contou isso para a Zeynep. Karride diz que ainda não, mas ela disse que vai contar. Gance diz à mãe que se sua irmã descobrir, ela não vai querer olhar na cara delas nunca mais, que avisou que não iriam conseguir esconder isso por muito tempo e ela não a ouviu. Karride liga para a Zeynep e pergunta onde ela está. Zeynep está dirigindo e diz que está indo para a casa da senhora Gonu. Karride fica tensa, diz a Zeynep que o sinal está ruim ali e não vai ocupar mais o tempo dela e que ela se vê em breve. Aflita, Karride diz a Gance que a Zeynep está indo ver a Gonu. Gance diz à mãe que ela precisa ir lá antes que seja tarde demais. Depois, Duru diz a Gance que o Ali não acha uma boa ideia eles trabalharem juntos no jornal. Gance diz que sabem por que o Ali age assim e por que ela está sempre reclamando do comportamento dele. Duru pergunta por quê. Gance diz: porque o Ali está apaixonado pela Zeynep e você sabe. Duru diz: tá bom, não começa com esse assunto do Ali e da minha irmã. O Ali encerrou esse capítulo e a minha irmã tá feliz e casada. Gance diz que ela está certa sobre a Zeynep e o casamento dela, mas o Ali é diferente, porque a verdade é que ninguém consegue mandar no coração, que ele vai dizer que não sente mais nada, mas quem é que vai controlar isso? Duru chora arrasada, e Gance, percebendo que falou a verdade crua e nua, tenta consolar a irmã. Meleque vê pelo buraco da porta que Hassan está chorando. Ela pede que ele não chore, que ela está ali. Meleque canta uma canção para tentar acalmar Hassan, e o garotinho se acalma. Sule e Sengiz chegam juntos ao bar. Sule diz ao chefe que veio pedir desculpas e que isso não irá se repetir. O chefe diz a Sengiz que os clientes não querem perder tempo com aquelas discussões. Que a Sule pode ficar se ela for para a cama com seus clientes. Sengiz diz que entendeu perfeitamente o que ele disse e depois dá uma cabeçada nele. Zeynep e Gonu estão tomando um chá na loja. Gonu está prestes a contar a verdade para Zeynep, mas Karride chega ali e impede. Karride diz a Zeynep que faz tempo que não vê a Gonu e que quando ela disse que estava indo vê-la, quis vir também. Zeynep diz que quer dizer uma coisa para as duas e revela que ela e o Sinan decidiram adotar uma menina. Karride fica alegre, diz que é uma notícia maravilhosa e que fica feliz.
Já Gonu não demonstra alegria. Zeynep diz que está muito feliz, que tinha algumas dúvidas naquela manhã, mas que desapareceram de sua mente. Ela pergunta se Gonu não vai lhe dizer nada. Gonu diz que fica feliz, mas ficou surpresa. Zeynep diz que ela também queria lhe dizer algo e que pode dizer. Gonu olha para Kahid e diz que esqueceu, que ela deu notícias tão boas que esqueceu. Zeynep diz que tá bom e que ela pode dizer quando se lembrar. Ela diz que precisa ir agora e vai. Gonu diz a Kahid que teria dito para a Zeynep mesmo com ela ali, mas ela está tentando recomeçar sua vida e não pode deixá-la infeliz. Kahid diz que sabe, e talvez agora ela consiga entender sua posição e que ela fez a coisa certa. Gonu diz a Kahid que ela sempre parece estar segura no que faz e que gostaria de ter essa mesma segurança. Melek vê Hassan indo em direção ao aquecedor. Ela fica desesperada e tenta abrir a porta, mas não consegue. Hassan continua indo em direção ao aquecedor. Melek pega uma faca e tenta abrir a porta. A chave que está do outro lado da porta acaba caindo no chão. Melek consegue pegar a chave com a faca e abre a porta. Ela consegue salvar o irmão e o segura no colo. Melek pede desculpas para Hassan e diz que já acabou. Ela diz que vai trazer uma comida bem gostosa para ele. Gonu diz a Kahid que hoje ela venceu, mas não irá guardar esse segredo para sempre. Kahid pergunta o que ela vai fazer. Gonu diz que a Zeynep precisa saber a verdade e que hoje vai descobrir onde a Turna está. Kahid diz: desde que você não traga essa menina e a família dela de volta para a vida da minha filha, pode fazer o que quiser. Melek sai na rua para ir atrás de comida para ela e o irmão. Zeynep chega ao bairro de Melek para fazer fotos das crianças para seu projeto, Ruas de Istambul. Ela fotografa as crianças. Melek coloca tecidos para vender, para que assim consiga dinheiro para a comida. Zeynep está andando pelo bairro de Melek fazendo fotografias. Melek consegue vender um tecido e a moça deixa um pouco mais de dinheiro para ela. Melek a agradece e fica feliz. Ela vê Zeynep de longe, fica muito emocionada e quase vai para abraçá-la. No entanto, Melek se lembra de quando Zeynep disse para ela que estava a abandonando. Zeynep não vê Melek e a garotinha vai embora. Kahid dá ordens para que procurem Sule, Sengiz e Melek Akijai. Duru chega ao escritório da mãe e diz que ela voltou cedo. Kahid diz que amanhã irá fazer uma surpresa no aniversário dela. Duru diz à mãe que ouviu ela dizer Melek Akijai. Kahid, hipócrita, diz que estava falando com o jardineiro e pediu para ele podar as flores e plantar rosas no túmulo da Melek. Sule e Sengiz voltam para casa caindo de bêbados. Melek vê os dois rindo, caídos no sofá. Depois eles vão para a cama. À noite, Zeynep percebe que está a 3 dias de atraso de seu ciclo menstrual. Sinan chega ali e diz à esposa que ela está muito cheirosa. Os dois vão jantar juntos. No dia seguinte, Kahid diz a Ganse que a Zeynep errou ao permitir a publicação daquele livro, que isso fará com que ela reviva seu passado. Ganse diz que acha que o Ali só queria transmitir uma mensagem forte e transparente. Duru chega ali e hoje é aniversário dela, e ela está muito feliz. Sengiz diz a Sule que as mulheres podem transformar os homens em sapo ou reis. Sule pergunta por que ele diz isso. Sengiz responde que bateu no chefe porque ela o irritou, e ficaram sem trabalho e sem dinheiro por culpa dela. Sule diz que eles irão encontrar alguma coisa. Sengiz diz que todas as boates estão esperando eles. Sule diz que existem outros trabalhos além de boates. Ela diz que ele não quer trabalhar, só quer descansar e que já se cansou. Sengiz manda ela calar a boca, que isso vai ser um inferno e que ainda vai enterrar ela e os filhos dela naquela casa. Sule recebe uma ligação da Casa da Saúde pedindo que ela leve Hassan para tomar uma vacina. Sule diz que vai levar. Depois, Melek pergunta à mãe o que disseram para ela. Sule diz que o Hassan tem que ir tomar umas vacinas logo. Melek pergunta se ela vai levá-lo, porque se não vacinar, ele ficará doente. Sule diz: lá vem ela. Você vai me xingar também, é? Era o que me faltava, minha filha me xingando. Melek diz a Hassan que hoje eles irão tomar vacina. Melek chega com Hassan no posto de saúde e diz a ele que não vai doer, que vai ser bem rápido. Ela diz à enfermeira que veio vacinar seu irmãozinho, mas a mulher pergunta da mãe dela. Melek inventa que sua mãe estava prestes a vir, mas os vizinhos chegaram para um café e então ela pediu que ela o levasse para vacinar. A enfermeira diz que vai verificar no sistema o nome do irmão dela, já que Melek não trouxe a carteira de vacinação.
As moças da recepção estão vendo as fotos de sua antiga professora e comentam que ela não mudou nada. Meleque se aproxima delas e pergunta se também pode procurar sua antiga professora. A moça diz para ela falar o nome dela, que elas procuram. Meleque diz que é Zeynep Gomes. A moça procura no computador e Meleque vê as fotos de Zeynep. Ela descobre que Zeynep se casou há 6 meses. Meleque pergunta para a moça se ela se casou em Istambul ou se foi em algum lugar mais longe. A moça diz que a Zeynep se casou em Istambul, em um hotel de luxo. Meleque fica triste, volta até Hassan e chora pensando que Zeynep a despreza. A enfermeira chega ali e chama Meleque, dizendo que é a vez do irmão dela. Sengiz e Sule estão em um novo bar. Dilara trabalha nesse bar, vê Sengiz ali e os dois se abraçam com bastante intimidade, o que gera os ciúmes de Sule. Sengiz pergunta a Dilara como ela vai. Dilara diz que o mesmo de sempre. Sengiz diz que ela está diferente, que dá pra ver. Depois, Sule diz a Sengiz que aquela mulher era a namorada dele, que ela vai ficar dando em cima dele na sua frente e que não vai ficar quieta, que vai arrancar o cabelo dela. Ela já não quer mais trabalhar no bar e diz que vai embora. Com a ajuda de Belks, Gonu segue a busca por Turna. Ela vê Turna de longe vindo com Hassan no cesto. Gonu se esconde e fica observando a garotinha de longe. Turna segue para sua casa e Gonu vai atrás dela. Tocam a campainha da casa de Turna. Ela abre a porta e tem apenas uma caixa ali. Turna pega a caixa e leva para dentro de casa. Gonu observa de longe, chorando, e diz: "Minha menina." Turna abre a caixa e tem várias coisas de comer. Ela fica muito feliz, pois tem comida para o bebê, fraldas, roupas e mais comidas. Tem também um vestido azul celeste e uma bolacha. Gonu liga para Zeynep. Zeynep diz a Gonu que está com a Duru e que hoje à noite irão comemorar o aniversário dela e que irão passar para buscá-la. Gonu pergunta se seria muito ruim se não fosse. Zeynep diz que de jeito nenhum, mas pergunta se aconteceu alguma coisa. Gonu diz que está bem, mas acha que está com alergia por estar congestionada. Zeynep diz que está bem e conta que amanhã ela e o Sinan vão ao orfanato para conhecer outra menina e questiona se ela quer ir com eles. Gonu fica bastante abalada, mas acaba aceitando ir com eles. Depois, Duru pergunta a Zeynep sobre o amor. Zeynep diz que seu conhecimento sobre isso é pouco, mas completo. Duru pergunta quando sabem que estão prontos para casar. Zeynep diz que não sabe, que só acontece, que a outra pessoa faz você sentir que pode viver o resto da vida com ela. Duru diz que ela e o Sinan parecem felizes juntos e pergunta se realmente eles são. Zeynep diz que o Sinan apoiou muito ela no momento que precisava e às vezes pensa que se não fosse por ele, não sabe o que teria acontecido, que pode dizer que ele é seu amor e companheiro de vida toda. Meleque e Hassan já comeram. Meleque decide esconder a caixa de comida. Sule chega em casa e acaba encontrando um pacote de biscoito em cima do sofá e questiona Meleque o que é aquilo. Meleque diz que hoje cedo alguém tocou a campainha e deixou uma caixa com comida. Sule diz que deve ter sido a senhora Izel e que são gente intrometida. Meleque diz que a senhora Izel não sabe do que eles gostam. Sule diz que ninguém ali se importa com elas e manda ela dar um pouco de comida, porque não comeu nada o dia inteiro. Meleque pega da caixa alguns biscoitos para Sule e ela diz: "Que cara de pau, tava escondida, é?"